Abra sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 3, do verso 31 até o verso 34. Leiamos. Quem vem das alturas certamente está acima de todos. Quem vem da terra é terreno e fala da terra. Quem veio do céu está acima de todos e testifica o que tem visto e ouvido. Contudo, ninguém aceita o seu testemunho. Quem, todavia, lhe aceita o testemunho, por sua vez, certifica que Deus é verdadeiro, pois o enviado de Deus fala as palavras dele, porque Deus não dá o Espírito por medida. O Pai ama ao Filho e todas as coisas tem confiado às suas mãos. Por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. O que, todavia, se mantém rebelde contra o Filho, não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Vamos orar? Deus eterno, mais uma vez queremos te dar graças pela bênção de poder te prestar culto nesta noite, pelo privilégio de te oferecer a nossa adoração. Queremos também expressar a nossa gratidão pelo dia de hoje, um dia especial, o dia do Senhor, e te agradecemos porque o Senhor estabeleceu essa instituição para o bem das nossas almas, quando temos a oportunidade de separar um dia dentre 7, para que nos dediquemos de forma mais consagrada aos nossos exercícios espirituais, aos nossos deveres para com o Senhor. E muito obrigado por esta oportunidade que temos nesse dia de renovar o nosso empenho de te adorar na companhia daqueles que professam a mesma fé que nós. E te agradecemos pela bênção de ter a tua palavra também para a nossa instrução. Ajuda-nos a entendê-la e que teu Espírito não apenas ilumine o nosso entendimento para compreendermos aquilo que acabamos de ler, mas que o teu Espírito aplique aos nossos corações as verdades da tua palavra e sejamos desafiados por aquilo que ela tem para nos comunicar. Perdoa, Senhor, os nossos pecados, nos purifica de toda iniquidade, limpa dos nossos corações aquilo que não é do teu agrado e abençoa-nos para fazermos a tua vontade em todas as dimensões da nossa vida. Em nome do Senhor Jesus é que nós te oramos. Amém. Podem sentar, irmãos. Tal como aconteceu após o registro que você tem da história de Jesus com Nicodemos no início deste capítulo, do versículo 16 ao versículo 21, o evangelista João ele introduz um comentário seu a respeito daquele encontro memorável. E aqui, nesses últimos versos do capítulo, do verso 31 até o verso de número 36, você tem o evangelista usando o mesmo recurso, comentando aquilo que você tem nos versos anteriores, do verso 22 até o verso de número 30, quando você, nesses versículos, tem o relacionamento de Jesus com João Batista, nos mostrando algumas faces da moeda, naquele relacionamento que havia entre o profeta de Deus e o Salvador. E aqui, mais uma vez, você tem o evangelista dando algumas explicações sobre a proeminência de Jesus em relação a João Batista. E também sobre a relação que os homens estabelecem com ele.
E terminando o capítulo, ele faz uma aplicação muito poderosa. Eu espero convencer você de que, de fato, é isso que o texto nos ensina. Mas antes de nós vermos as lições, eu quero fazer 3 observações sobre esse parágrafo que você tem no final do capítulo 3. Tem um problema textual que eu não vou entrar em detalhes aqui, e em algumas versões, não sei se é a que você está usando, na nossa não tem essa indicação, a última frase do verso 31, que não aparece em alguns manuscritos, ela é omitida em algumas versões. Mas tem um comentarista que ele apresenta uma observação muito interessante sobre o porquê de nós reconhecermos essa última frase aí, está acima de todos. Ele diz, olha, porque o evangelista João, ele gosta de repetições. E se você prestar atenção, essa frase está repetida aí no verso de número 31. Um outro problema que geralmente nós temos com relação à interpretação dessa passagem está aí no verso 34. Quando o texto diz, porque Deus não dá o Espírito por medida. Como é que nós vamos interpretar isso? Você tem que interpretar essa declaração do evangelista estritamente em relação a Cristo. E aí você vai acertar no sentido pretendido pelo evangelista que nós vamos ver daqui a pouco. Não é em relação a qualquer pessoa que o evangelista está falando. Está falando em relação à pessoa do Salvador. E a última dificuldade que o texto apresenta está aí no verso de número 36. É a primeira e a única vez que você tem no 4º evangelho o conceito da ira de Deus. E ninguém deve insinuar, porque nós só temos uma ocorrência sobre esse conceito, e uma vez que o 4º evangelho reconhecidamente é o evangelho onde nós temos o maior número de ensinamentos sobre o amor, e nós podemos até dizer que é o evangelho do amor. Esse conceito da ira não é incompatível com a ideia de ira, da ira de Deus, conforme nós temos em muitos lugares das Escrituras. E você pode confirmar isso não pesquisando no Evangelho se ocorre outra vez a palavra ira, porque certamente você não vai achar. Mas se você fizer uma leitura cuidadosa do Evangelho de João, você vai ver que esse conceito da condenação eterna dos incrédulos, ele aparece tanto no registro do próprio autor do livro, como nas palavras do nosso Salvador. Então, apesar de você não ter a repetição da palavra, do termo clássico, para o desagrado eterno de Deus por aqueles que permanecem incrédulos, você tem o conceito permeando todo o livro. A primeira lição que nós aprendemos está aí no verso 31 e no verso 32. E a lição é que, apesar da majestade infinita de Cristo, muitos insistem em não reconhecê-lo como Messias. E essa parece ser uma síntese daquilo que você tem nesses 2 versículos. Porque talvez o evangelista aqui no seu comentário esteja criticando a atitude dos discípulos de João Batista, que se meteram naquela contenda com um certo judeu que era partidário de Jesus, a respeito do rito que estava sendo praticado, um rito que introduzia as pessoas na atmosfera do reino de Deus, que era o rito do batismo, conforme você tem aí no verso 25. E toda aquela contenda, eu já mencionei aqui, ela estava misturada com orgulho e inveja. E parece que o evangelista está chamando a atenção para que
os seus leitores pudessem perceber que aquele fato acontecido entre os discípulos de João e aquele judeu discípulo de Jesus, aquilo era absurdamente improcedente. E deve servir como instrução para aqueles que verdadeiramente querem compreender a mensagem do reino de Deus que está chegando no mundo naqueles dias do Verbo encarnado. E tendo isso em mente, a gente pode destacar o seguinte: com esses versículos, o evangelista João procura dizer que não há grau de comparação entre o distinto profeta e o Salvador. É absurdo nós compararmos João Batista com Jesus, porque entre os dois personagens não há grau de comparação. A diferença é astronômica, é absurda. Você não saberia mensurar. É óbvio, apesar de toda a dignidade que nós possamos atribuir ao gigante João Batista, que foi um profeta do mais alto gabarito, e preste atenção nisso. Quem disse que João Batista foi o maior de todos os profetas não foi ele mesmo, e não foi nem uma eleição que aconteceu na Palestina que o escolheu como o maior de todos os profetas. Foi o próprio Jesus. Se você tem alguma dúvida disso, vá para Mateus capítulo 11, verso 11. Quando Jesus Cristo diz: olha, dentre os nascidos de mulher, não tem ninguém maior do que João Batista. Apesar de nós reconhecermos isso, apesar de nós termos esse testemunho de Jesus acerca de João Batista, João Batista é humano. João Batista é finito. João Batista é limitado. Na linguagem do evangelista, João Batista é terreno. Observe aí o verso de número 31. O que é que ele diz? Jesus é o único que tem procedência celestial. João Batista não pode pretextar esse tipo de credencial. Só Jesus, por causa da sua procedência, pode falar das realidades eternas de forma divina, de forma infinita, de forma ilimitada. Então, parece que a gente até pode imaginar o evangelista querendo dar uma beliscada nos seus leitores, dizendo: jamais façam isso. Não tentem comparar ninguém com o Salvador, porque não existe grau de comparação. Já fizeram isso, inclusive, com João Batista, mas é algo absolutamente improcedente. E eu queria aqui oferecer para você uma ilustração que você deve gravar para todas as vezes que você correr o risco de não acreditar a Jesus Cristo um grau de dignidade absoluta. Quer uma ilustração para você? Sabe quem é Jesus Cristo? É o sol da justiça. E todos aqueles que pregam em seu nome, o que são? Meros satélites. Jesus Cristo é o sol. Nós somos luas, não passamos disso. Aí talvez você tenha um personagem na história que você goste muito, por exemplo, do Bispo Riley. O Bispo Riley é lua. A luz maravilhosa que ele reflete, nos ajudando a compreender realidades espirituais maravilhosas, não é dele, é do sol. Então preste atenção nisso. Toda luz que você refletir na sua vida, jamais esqueça isso, você não passa de um mero satélite de Jesus Cristo. Jesus Cristo é que é o sol.
Só Ele é o sol. Então, parece que o evangelista queria dizer isso para os seus leitores. Não façam com qualquer comparação com o Salvador. Ele é o sol. O profeta era um mero satélite, refletindo a luz do sol. Mas o texto diz mais uma coisa interessante aí no verso de número 32. A incredulidade independe da luz recebida. Obviamente você tem aqui uma generalização, não uma declaração absoluta. E essa generalização está baseada nas próprias palavras de Cristo, no verso 11 do mesmo capítulo. E olhe como isso deve nos chamar a atenção. Aquela geração do evangelista tinha ouvido nada menos do que o profeta mais respeitado, mais dignificado, isso da parte do próprio Salvador. Mas aquela geração não acreditou nele. E agora estava tendo a oportunidade de se defrontar com a palavra do próprio Salvador. Mas o evangelista diz, ele estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não quis saber dele. Como assim? Irmãos, nós não temos na história nenhum momento de maior clareza a respeito das coisas espirituais. Em nenhum momento da história nós tivemos mais luz. Mas preste atenção, grave isso para você aplicar na sua evangelização. Jamais perca de vista isso. Não é a quantidade de luz que converte uma pessoa. Porque tem muita gente que recebe muita luz. Tem gente que passa a vida toda recebendo luz da melhor qualidade e permanece com o coração duro. E tem gente que ouve um testemunho de pessoas até sem grande instrução, mas abraçam o Evangelho de forma tão maravilhosa e confessam o nome de Cristo e passam a ter um testemunho impecável em relação ao Evangelho de Cristo. E aqui você vai ver o evangelista dizendo o mesmo fenômeno da descrença em relação à pregação do profeta vai se fazer presente também no ministério de Cristo. De certa forma, isso é importante que o evangelista diga, para que ele não passe a má impressão de que ele está contra João Batista. João, o evangelista, não é adversário de João Batista, nem poderia ser. Mas ele está dizendo isso, que o fenômeno da descrença que se revelou com relação à pregação do profeta, vai se revelar também em relação à pregação do próprio Salvador. Num certo sentido, você tem, através desse fenômeno, o ministério de João Batista sendo autenticado. Porque aquilo que vai acontecer com Cristo aconteceu também com o profeta. Mas, por outro lado, é apavorante essa declaração que você tem no verso 32. Ninguém aceita o seu testemunho. É o que diz o evangelista. Diante da mais radiante expressão de graça na história, os homens ousam permanecer céticos. Isso de fato é assombroso. E aqui jaz uma advertência para nós, que você pode confirmar na sua leitura da história da igreja. Uma coisa que nos causa perplexidade é que nos maiores reavivamentos que nós temos na história, você tem pessoas no centro do redemoinho desses reavivamentos permanecendo incrédulas.
Isso é assustador. Mas aconteceu com Jesus. Você tem na pessoa de Cristo o homem mais santo que já pisou na terra. Você tem na pessoa de Cristo o único que conseguiu exibir os atributos divinos no grau infinito. Você tem na pessoa de Jesus o pregador mais poderoso da história. Você tem na pessoa de Cristo o homem que realizou as obras mais extraordinárias que o homem poderia realizar. E mesmo diante desse personagem, os homens continuaram incrédulos. Isso é assustador. Porque a Escritura nos ensina, não é a quantidade de luz que converte um pecador. É a maneira como ele trata a luz, ainda que pequena, que ele recebeu através do testemunho oral do plano eterno de salvação. Me passou agora pela cabeça a história de um irmão nosso que já está na glória. O nome dele era Marcelino. Ele era um pouquinho mais alto que eu. Pescador de Maracanã. O ombro dele eu acho que dava 2 do meu. Um negão. Com a mão calejada. Não sabia ler. Analfabeto. Mas uma alma caridosa pregou o evangelho para o seu Marcelino. E o seu Marcelino, com toda a falta de instrução, né? Ele abraçou o evangelho. Creu na palavra que foi pregada para ele, por uma pessoa simples. E sabe o que aconteceu? Ele disse, eu não posso permanecer assim, iletrado. Eu tenho que aprender a ler, porque eu preciso conhecer esse livro. Eu preciso ler com os meus próprios olhos aquilo que esse livro tem para me falar. Sabe o que foi que aconteceu? Ele aprendeu a ler. E bem. Ele aprendeu a ler bem e se transformou no obreiro da nossa igreja na época que nós tínhamos uma igreja no município de Maracanã. Que coisa maravilhosa. Um homem simples, um pecador, que era um pescador, deixou as redes, não quis mais saber de pesca, ele era até o presidente da colônia dos pescadores, para ser um obreiro do evangelho, para pregar o evangelho, ensinar o evangelho. Naquela cidade, aqui no nordeste do Pará. Pouca luz, mas que alcançou o seu coração. Que tragédia nós observarmos gente que recebe tanta luz e continua com o coração petrificado. Mas veja a segunda lição que aparece aí, do verso 33 até o verso 35. Irmãos, nós poderíamos colocar um mais aqui nesse verso 36, mas tem uma adversativa aí, um todavia. E a adversativa nos indica isso aqui, ó. Um dos mais gloriosos sinais da majestade de Cristo é a existência de crentes no mundo. Irmãos, nós podemos dizer, olhando para a teologia bíblica, esse é um dos detalhes mais impressionantes que você tem na história. Em nenhum momento da história do mundo, Deus deixou de ter testemunhas suas na face da terra. Não há nenhuma fração de tempo na história do mundo onde nós possamos dizer, olha, nessa pequena fração de tempo, os crentes desapareceram na face da terra. Em todos os momentos mais difíceis da história, Deus sempre reservou para si um remanescente fiel. Às vezes,
mais numeroso, às vezes o remanescente pequeno, como um filete de um rio, quase em extinção. Mas você tem um punhado de gente com o bastão da fé, sustentando as promessas de Deus e crendo na expectativa de um Messias que viria para resolver de forma definitiva o problema dos pecadores. É precisamente isso que João, o evangelista, diz aqui. E você pode observar esse contraste que ele faz pelo uso da conjunção que aparece aí, todavia, no início do verso 33. O evangelista diz, olha, apesar desse oceano de descrença, desse oceano de incredulidade, tem um bocado de gente crente, na linguagem dele, que aceita o testemunho. Não está todo perdido. Né? Apesar dele generalizar, ninguém aceita o seu testemunho. No verso de número 33, ele diz, olha, tem gente que aceita sim o seu testemunho. Tem gente crente na face da terra. Isso porque, e ele apresenta algumas razões, isso porque Deus prometeu transformar a vida de pecadores para dar testemunho ao mundo do seu extraordinário poder. Irmãos, o extraordinário poder de Deus, ele não se revela de forma assombrosa na cura de um cego, na cura de um paralítico, na ressurreição de um morto, no acalmar de uma tempestade, na libertação de um endemoniado. Essas coisas manifestam sim o poder de Deus, mas de forma excepcional, o maior de todos os milagres é quando Deus muda, pela capacitação do seu Espírito Santo, as disposições íntimas do coração de um homem rebelado contra Deus. É isso que o evangelista diz aqui. Existem crentes no mundo porque Deus confirma, dia após dia, que as suas promessas são verdadeiras. Mas ele não falou que ele iria converter pecadores, que pessoas que andam nas trevas não achariam a luz. Ele não prometeu isso, como é que ele não vai realizar? É o que o evangelista diz, a maior de todas as promessas que Deus já revelou para os homens, sem sombra de dúvidas, foi a consumação do seu plano eterno com o envio do Messias que ele havia prometido ao longo de toda a história, através dos profetas. Irmãos, isso era particularmente especial naqueles dias. Vocês já imaginaram séculos e séculos de expectativa? E Deus diz, olha, o Messias vai chegar. E no Evangelho de Lucas, você tem a informação de que naqueles dias havia uma expectativa no ar de que Deus estava cumprindo naqueles dias a sua mais gloriosa promessa. E o evangelista João está dizendo, o Verbo chegou, o Verbo se fez carne. Quando ele escreve a sua primeira carta, lá no final do Novo Testamento, ele diz, olha, essa é uma realidade tão patente que ele diz na sua primeira carta, os nossos olhos viram, as nossas mãos apalparam com relação ao Verbo da vida. Não é uma história de ficção inventada, não é um mito, é algo que verdadeiramente aconteceu na história. Irmãos, reconhecer que Jesus Cristo era o Messias, na linguagem do evangelista, é dizer o seguinte, a palavra de Deus é verdadeira, ela tem crédito,
porque Deus jamais deixou de cumprir uma só de todas as suas inumeráveis promessas. E será que ele vai falhar na maior de todas? Não. O Messias está entre nós, diz o evangelista. É por isso que nós temos gente se convertendo, gente crente no mundo. Irmãos, os primeiros discípulos apontam para essa unção incomum que havia sobre o Salvador. E é alguma coisa que não deveria embaraçar ninguém. Agora, com a presença do Verbo, ora, era de se esperar que todos aqueles que estavam debaixo dessa expectativa do cumprimento de Deus, do envio do Messias, pudessem se dirigir para a pessoa do próprio Senhor Jesus. Ora, se João Batista foi capaz de atrair uma multidão imensurável para uma região inóspita, e mesmo com uma pregação pouco agradável aos ouvidos, multidões iam ao encontro do profeta, ninguém deve estranhar que também multidões vão se dirigir à própria pessoa do Senhor Jesus. Tal como João Batista, os seguidores de Jesus eram chamados através de uma convocação oral. Como é que você acha que João Batista falava para as pessoas que iam ao seu encontro? Através da música? Gostamos muito de música, mas João Batista não era guitarrista, nem tocava harpa, nem qualquer instrumento de sopro. Ele falava. Será que era com dança? João Batista não era dançarino. Será que era com teatro? Não, João Batista não era um artista. Com mímica? Também não. João Batista comunicava a verdade de Deus através do compartilhar oral da mensagem sagrada recebida da parte de Deus. Reconhecidamente, o evangelista diz o seguinte: João Batista tinha uma unção reconhecida por todos. Ele era visto como profeta. Mas veja no verso 34, esse verso que muita gente interpreta errado. O que o evangelista João diz é: o Salvador também tinha uma unção. Também foi revestido de poder. Mas preste atenção, o revestimento de que foi objeto Jesus Cristo é infinitamente maior, é especial, é incomum, é absoluto. E aí a gente pode interpretar o verso 34, o que o evangelista quer dizer é o seguinte: em todos os momentos da história, todos aqueles que foram arautos de Deus receberam uma certa capacitação para comunicarem um recado sagrado da parte do Altíssimo. Mas essa capacitação, por mais que tenha sido grandiosa naqueles profetas poderosos que você vê na história do Antigo Testamento, mas para todos eles, essa capacitação foi relativa. Só teve um que recebeu capacitação absoluta, ou seja, o Espírito sem medida. E essa pessoa é Jesus Cristo, que não deve ser comparada com ninguém. E é interessante notar que o evangelista não está dizendo, e é importante que a gente faça essa observação, ele não está dizendo, fazendo essa observação para depreciar a pessoa do profeta. Ele não tem nenhum objetivo de fazer isso, porque o próprio profeta João Batista foi testemunha ocular daquele fato emblemático
que concedeu a Cristo esse revestimento num grau absoluto. E ele próprio deu testemunho. Veja lá no capítulo 1, verso 32. João Batista disse: olha, eu vi, ninguém me contou. Eu vi a pomba descendo sobre ele como símbolo do Espírito Santo, revestindo, capítulo 1, verso 32, descendo sobre ele, capacitando de forma absolutamente completa, plena. Mas no verso 33, aliás, no verso 35, você tem o evangelista dizendo que a existência perene da igreja na face da terra confirma uma das verdades mais preciosas que você tem sendo descritas no quarto evangelho. Sabe o que é a igreja? A igreja é um punhado de gente crente. Uma comunidade, na linguagem do Apocalipse, que nós não somos capazes de enumerar, de pessoas verdadeiramente convertidas, que foram escolhidas antes da fundação do mundo, e que essas pessoas foram dadas como dádivas para aquele que foi designado para executar o eterno plano da redenção. Sabe o que é cada crente na história? Cada crente na história é um presente que o Pai deu para o Filho. É o que você tem aí no verso de número 35. Foi o Pai quem confiou ao Filho todas as coisas. E você vai ver essa verdade sendo repetida pelo evangelista em todo o quarto evangelho. Até que você vai chegar no capítulo 17, que é a oração sacerdotal. Veja no verso 6, do capítulo 17. E veja no verso 12. Esse é um dos temas mais caros, mais amados para o evangelista João. Todos os crentes devem ter essa consciência de que são crentes por uma espécie de dádiva que Deus Pai reservou para conferir ao Filho. Foram dados como uma expressão justa de reconhecimento em função do seu amor redentor. Que coisa maravilhosa! Irmãos, um dos mais gloriosos sinais da majestade de Cristo é a existência de crentes nesse mundo. Agora, veja como a arrumação do texto é perfeita. Do que João falou do verso 31 a 32. Apesar da infinita majestade de Cristo, você tem descrente. Mas no verso 33 até o verso 35, ele diz o seguinte, mas tem gente que aceita o testemunho do Salvador. Tem gente crente na face da terra. Você percebeu as duas realidades contrastantes? João descreve a descrença e ele descreve também a fé daqueles que foram chamados como dádivas de Deus Pai para o Filho. Mas sabe que o objetivo dele não é só colocar essas duas realidades de forma contrastante. É perguntar para você, onde é que você está? Qual é a sua condição? E veja como é isso que está no verso 36. Depois de descrever essas duas realidades, o evangelista vai aplicar para os seus leitores a mensagem que ele já explicou a respeito da descrença e a respeito da fé. E é por isso que o título da mensagem de hoje é essa que foi colocada aí. As implicações do crer e do não crer no Filho. Porque esse é o clímax do capítulo, que
que você tem no verso 36. O verso 36 não é só o clímax do parágrafo. É o clímax de todo o capítulo. Irmãos, todos os homens, essa é a aplicação, devem levar em consideração se creem ou não creem no Salvador. É o que você tem aí. E veja como é verdade pela conjunção que aparece no verso 36. Por isso, agora é a hora de aplicar para os leitores do quarto evangelho e, obviamente, para cada um de nós. Esse apelo final faz todo sentido por causa das suas implicações. O evangelista João, nesse verso 36, ele procura desafiar os seus leitores porque ele está plenamente consciente de que só existem duas alternativas em jogo na vida espiritual. A maioria dos homens parece acreditar que existe uma espécie de posição neutra. Não existe. Não existe a posição neutra. Na verdade, essa posição não aparece em nenhum lugar das Escrituras. Sempre você tem luz e trevas. Você tem o caminho da vida e o caminho da morte. Você tem o caminho do perdão, das bem-aventuranças eternas, e você tem o caminho da condenação. Você não tem em nenhum lugar na Bíblia uma via intermediária. E você pode observar que no verso 36, essas únicas duas alternativas, elas são colocadas como sendo as únicas modalidades nas quais os homens podem ser achados. Ou na modalidade da descrença, ou na modalidade da fé. Mas João também está consciente de que essas duas realidades espirituais, elas são realidades que as próprias pessoas percebem em que estado elas estão. E é alguma coisa que é perceptível aqui e agora. É outra coisa que você pode deduzir desse verso 36. Geralmente, os perdidos insistem em dizer que esse negócio de salvação ninguém sabe. Eu já contei essa história aqui. Dando aula em Santarém, a minha esposa, fazendo uma refeição com um grupo de professores da universidade, um deles pulou e disse: olha, eu tenho muita dificuldade com esses crentes. E a conversa era sobre religião. Muita dificuldade com esses crentes. E ela perguntou para ele: qual a razão do seu aborrecimento? E ele pegou e soltou a pérola. Ele disse: olha, tenho dificuldade com os crentes porque eles dizem que estão salvos. Você já deve ter ouvido isso, né? Como é que alguém pode dizer que está salvo? Como? E aí ele soltou a explicação. Essa é uma realidade tão indefinida que só Deus sabe. E vai revelar naquela hora, quando nós estivermos de partida daqui desse mundo. Essa é a crença conveniente dos homens que permanecem na escuridão, na impiedade, no estado de pecado. Mas preste atenção, apesar deles verbalizarem que eles não sabem, a consciência deles está dizendo: você está mentindo, você está mentindo, porque você sabe que você está perdido. E observe os verbos que aparecem no verso 36. Preste atenção nisso. Tanto aqueles que são crentes têm consciência do seu próprio estado, da sua própria condição espiritual,
e tem consciência aqui e agora. Porque aqueles que creem no Filho, o verbo está no presente. Tem, não é terão, talvez, quem sabe. Tem. E você vai ver o evangelista João repetindo essa informação inúmeras vezes no seu livro. Não é alguma coisa simplesmente que os homens têm consciência. É alguma coisa que os homens têm consciência já. Agora, irmãos, a terceira coisa que João nos diz nesse verso 36 é que a fé é descrita como uma confiança e a descrença como rebelião. É interessante. Eu não vou comentar a primeira observação, que eu já fiz várias observações com relação a isso. Mas é interessante. Quando João diz que a descrença, ela pode ser descrita como rebelião para com Deus. Sabe o que é que significa? Escreva isso nos seus anais de sabedoria. Não existe incredulidade dócil. Não existe. Existe diferença exterior nas nossas manifestações pecaminosas. Existem incrédulos que a gente pode dizer são pecadores grosseiros. São aqueles que amam viver de forma pecaminosa, mostrando para as pessoas que são rebeldes. São pecadores grosseiros. Mas existem aqueles que são igualmente pecadores, mas não gostam de manifestar os seus atos pecaminosos. São pecadores polidos. Mas independentemente se um homem descrente é um pecador grosseiro ou se ele é um pecador polido, o seu coração está rebelado contra Deus. Olha o que diz o verso 36. Todavia, aquele que permanece descrente, permanece num estado de rebelião contra o Filho. Descrença é rebelião espiritual contra o Filho. Irmãos, e essa é uma rebelião que a gente pode interpretar como gravíssima. Não é uma rebelião contra um genitor. Não é uma rebelião contra um professor. Não é uma rebelião contra uma autoridade civil. Nem contra uma autoridade religiosa. É a rebelião contra o unigênito Filho de Deus. Aquele que abriu mão da sua glória para vir a este mundo consumar o eterno plano de redenção. Você consegue pensar num gesto de maior perfídia do que esse? Sabe o que é perfídia? Perfídia é quando nós pagamos o bem que nós recebemos com o mal. Isso é perfídia. E há muita gente pérfida neste mundo. Agora, sabe qual é a maior manifestação de perfídia? É um coração rebelado contra o unigênito Filho de Deus. Nós vamos cantar isso aqui, terminando o nosso culto. Para ambos os casos, tanto a fé quanto a descrença têm implicações eternas. E aí nós chegamos no clímax da nossa mensagem. Essa é uma grande advertência da passagem. Os crentes já começam a desfrutar das delícias do porvir aqui e agora, das bênçãos que vão experimentar na sua plenitude no estado eterno. Mas os ímpios também já conseguem experimentar o desagrado de Deus, porque eles estão presentemente
debaixo da ira de Deus, conforme o evangelista nos apresenta. E se continuarem nesse estado, adverte o escritor sagrado, irão ter que experimentar das penas eternamente, que nós não sabemos descrever quão doloroso será para aqueles que permanecerem descrentes, quando tiveram a oportunidade de receber luz aqui neste mundo. Deixa eu fazer algumas perguntas para você. Você conhece alguém que recebeu muita luz, mas que continua perdido? Conhece alguém? Parente seu? Colega de trabalho? Camarada nasceu numa família evangélica. Foi criado numa boa igreja. Ouviu o evangelho durante toda a vida. Mas permanece rebelado contra o Filho de Deus. Que coisa terrível. Coisa terrível. Quem aqui já reconheceu que não mais lhe pertence? Eu não sou mais de mim mesmo. Sabe por quê? Eu fui dado para Cristo. Quem aqui já reconheceu isso? Você não é mais de você. Se você é crente, você não é mais de você mesmo. O Pai deu você para o Filho, uma dádiva do seu amor imensurável. Que coisa maravilhosa, né? Você já está desfrutando da celestialidade típica do porvir? Já experimenta isso? Já sente um pouquinho do gosto do céu? Já chora, tendo saudades do céu? Anela pelas realidades espirituais da eternidade? Quem aqui tem um parente ainda debaixo da ira de Deus? Levante a mão. Que nome passou na sua cabeça? Faça uma oração hoje à noite por este nome que passou na sua cabeça, que recebeu muita luz, mas que permanece debaixo da ira de Deus. Que coisa terrível.